Neste momento, convidamos a Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutora Tereza Cristina Maldonado Cartuch-Exner, para proferir seu discurso de posse. Bem, acho que a melhor notícia é que é o último discurso, viu? Bem, eu inicio saudando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Podio Ismânio, a quem cumprimento com muito respeito, em cujo nome eu me permito saudar todos os colegas promotoras e promotores, procuradoras e procuradoras de justiça aqui presentes. Saúdo também, agradecendo muito a presença que me honra, o Dr. Paulo Dimas de Beles Mascaretti, secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, a quem eu peço transmita o nosso abraço e os nossos votos de sucesso na gestão que se inicia. Em seu nome, Dr. Paulo Dimas, eu saúdo todos os demais secretários aqui presentes. Muito obrigada. Saúdo ainda o excelentíssimo senhor doutor desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, a quem agradeço muito, doutor Manuel, a presença. E, em seu nome, excelência, permito cumprimentar os ilustres integrantes do Poder Judiciário paulista. Cumprimento também o excelentíssimo senhor doutor Antônio de Pádua Bertoni Pereira, secretário do nosso órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, ex-corregedor-geral, que já emprestou muito da sua vida, da sua biografia em prol do nosso Ministério Público. Em seu nome, doutor Bertoni, minha saudação a todos os colegas integrantes do órgão especial que aqui se encontram presentes. Saúdo ainda o excelentíssimo senhor doutor Motaurício Oquete de Souza, vice-corregedor-geral do Ministério Público do Estado, que faz com muita alegria. O doutor Paulo Afonso Garrido de Paula, corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo nos biênios 2015, 2016, 2017 e 2018, estimado amigo, companheiro, leal, muito obrigada. Também cumprimento o Dr. Fernando José Marques, nosso decano do órgão especial, um colega de tanta experiência, tanto nos ensina, muito obrigada, sempre pela sua presença. Colega, Dr. Oliano Ricardo de Souza Escopulha, secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Em seu nome, Dr. Oliano, eu me permito cumprimentar todos os integrantes do nosso Conselho. Também a querida amiga, doutora Paula Castanheira Lamenza, recém-empossada procuradora de Justiça Criminal. Que bom, não é, Paula? Que boa coincidência estarmos aqui. Primeira vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, neste ato representando o nosso presidente. Muito obrigada pelas suas generosas palavras. E, por favor, transmita ao Paulo meu fraterno abraço. Excelentíssimo senhor doutor Rinaldo Reis Lima, coordenador-geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público, neste ato representando a Corregedoria Nacional do Ministério Público. Obrigada pela presença. Excelentíssimo senhor conselheiro Arnaldo Concepian Salles Lima Júnior, membro do Conselho Nacional de Justiça e meu colega de bancos acadêmicos. Que alegria, Arnaldo, tê-lo aqui. Também o doutor Renato Martins Costa, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que lá atrás fez muitas das minhas designações também. O doutor, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito obrigada, muito honrada com a presença de Vossa Excelência. Deputado federal eleito, doutor Luiz Flávio Gomes, com quem eu tive a honra e oportunidade de trabalhar, ainda como promotora de justiça substituta, à época o doutor Luiz Flávio exercendo suas funções de juiz criminal. Felicito-o pela eleição e desejo-lhe muito sucesso. Cumprimento também o doutor Arthur Marques da Silva Filho, prezado amigo, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigada, muita honra
tê-lo aqui conosco hoje. Prezadíssimo amigo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, mais um expoente da nossa magistratura paulista. Que honra e que alegria podermos trabalhar juntos ao longo desse próximo biênio, doutor Geraldo. Excelentíssimo senhor doutor Davi Duardo de Piné Filho, defensor público geral do Estado de São Paulo, a defensoria, que eu sempre costumo dizer, é a nossa parceira. Obrigada pela presença. Agradeço também muitíssimo a querida amiga Raquel Elita Alves Preto, advogada e diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, neste ato representando o presidente da OAB. Muita alegria, Raquel. Sabe que tem muita consideração, muito respeito por você. Excelentíssimo senhor doutor colega Roberto Fleury de Souza Bertanha, ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. Colega sempre presente, trabalhamos juntos já na vice-corregedoria e que continuemos também nesses próximos anos. Excelentíssimo senhor doutor Celso Jerônimo de Souza, corregedor-geral do Ministério Público do Acre, que prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Excelentíssima senhora doutora Cristina Wagner Mastrobuono, minha colega queridíssima da São Francisco, que alegria, uma alegria enorme tê-lo aqui. A doutora Cristina, que é Procuradora-Geral Adjunta do Estado de São Paulo, e neste ato representa a Procuradora-Geral do Estado, a quem peço transmita o meu abraço. Excelentíssimo senhor doutor Roberto Barbosa Alves, promotor de justiça, assessor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público. Neste ato, representando o diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o colega da Ponte, a quem eu também peço, transmita o meu fraternal abraço. Excelentíssimo senhor Renato Parreira Steiner, secretário adjunto municipal de Justiça, neste ato, representando o prefeito Bruno Covas. Muito honrado, muito grata pela sua presença. Bem, eu gostaria também de saudar os excelentíssimos doutores, ex-procuradores gerais aqui presentes, cujos mandatos só fizeram engrandecer a nossa instituição. O doutor José Emanuel Burri Filho, o doutor Rodrigo César Rebelo Pinho, prezadíssimo amigo. Quero também saudar os excelentíssimos ex-corregedores do Ministério Público que tanto contribuíram para o aperfeiçoamento da nossa instituição, doutor Luiz César Gama Pellegrini, doutor José Ricardo Peirão Rodrigues, doutora Jagenor Nakazone, e o doutor Nelson Gonzaga de Oliveira, prezadíssimo amigo, que antecedeu lá o nosso primeiro mandato, eu e do Paulo Afonso. Também não posso deixar de externar ainda minha alegria e honra por ter aqui presentes, mais uma vez cito, o doutor Luiz César Gama Pellegrini e o doutor Gilberto Passos de Freitas, integrantes da banca examinadora, na qual fui aprovada no ano de 1987. Dois homens de grande competência e sabedoria, e poder desfrutar da amizade de vossas excelências é para mim motivo de muito orgulho. E minha felicidade só faz aumentar ao ver aqui presente o brilhante advogado, doutor Fábio nos deu, meu sempre professor, muito respeitado, da velha e sempre renovada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Que honra minha tê-los aqui. Que fortuna! Membros do Ministério Público, magistrados, autoridades civis e militares, advogados, advogadas, servidores e servidoras, senhoras e senhores. O professor português Antônio Nova, doutor em Ciências da Educação e História, em palestra proferida em uma universidade brasileira, invocando o tratado sobre gratidão de São Tomás de Aquino, afirmou que, dentre as várias línguas existentes no mundo, nossa língua portuguesa contém a palavra mais exata para traduzir o sentido profundo da gratidão. Ao dizermos obrigada, estamos exprimindo
não apenas um mero reconhecimento intelectual, de nível cerebral, cognitivo, ou ainda nos limitando a dar graças a alguém por aquilo feito. Não. A expressão obrigada, segundo as palavras desse ilustre professor, exprime o mais profundo do agradecimento, atingindo um nível que nos permite sentirmos vinculados e comprometidos com as pessoas a quem queremos agradecer. E valendo-me desse último sentido, inicio com os agradecimentos. Em primeiro lugar, obrigada à minha família de origem, Maldonado Caturchi. Sobretudo aos meus pais queridos, Jorge e Ana Teresa. Com seu exemplo de honradez, coragem, honestidade, me possibilitaram uma vivência de alegria e amor ao lado dos meus irmãos Zeca e Mário. Obrigada, pai. Obrigada, mãe, por me ensinarem todas as melhores coisas que me tornei. Obrigada à família que constituí. Walter, companheiro de caminhada, sempre ao meu lado, me apoiando nos bons momentos e também naqueles difíceis. Obrigada às minhas filhas, Camila e Marina, minhas melhores contribuições para a humanidade. Tenho orgulho de vocês. Amo vocês. E aqui aproveito para registrar minha afeição pela família Encontre Exner. Obrigada ao amigo Paulo Afonso Garrido de Paula, destacado procurador de justiça, homem de elevada cultura, sabedoria e humanidade, pela confiança em mim depositada e que me permitiu, Paulo, o compartilhamento de momentos felizes, de muito trabalho e também de constante aprendizado. Obrigada a todos os colegas que nos assessoraram durante esses 4 anos e aqui já foram mencionados. A presença competente e amiga de cada um certamente fez a diferença. E sejam bem-vindos àqueles que agora chegam. Desculpe. Obrigada aos colegas procuradores e procuradoras de justiça que nos honraram com seus votos. Obrigada, Motauri, por aceitar o convite para essa empreitada. Obrigada a todos os funcionários da Corregedoria, sempre atentos e prestativos. Obrigada aos amigos e amigas de toda uma vida. Com vocês aprendi que a amizade é o bem maior que um ser humano pode conquistar ao longo da sua existência. Obrigada, enfim, a todos os presentes. Iniciei pelos agradecimentos por acreditar que a atividade da Corregedoria Geral vai muito além da orientação para a realização de um trabalho de alta qualidade, muito além da fiscalização das elevadas atribuições dadas aos membros do Ministério Público pela Constituição de 88. É também nossa incumbência contribuir para todos nós, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, termos em mente o vínculo a que aludi no início de minha fala. Vínculo com a comunidade perante a qual atuamos e nos empresta força e credibilidade. E com o povo que nos quis independentes e a quem, portanto, devemos sempre dizer obrigado. Ser a primeira mulher a ocupar, me perdoe a emoção, ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público de São Paulo muito me honra. Há um simbolismo nessa conquista que não é só minha, mas de todas as colegas promotoras e procuradoras de justiça que, com seu histórico de luta, de trabalho, iluminaram e iluminam os caminhos de tantas glórias e conquistas institucionais, como, aliás, foi aqui muito bem lembrado pela doutora Ana Maria Napolitano Godoy. Cresci num ambiente familiar, onde homens e mulheres sempre caminharam lado a lado e compartilharam trabalho e decisões. Daí porque nunca duvidei de que o lugar da mulher era onde ela quisesse estar. Percebi, contudo, com o passar do tempo, que essa perspectiva era de poucas. Quando ingressei no Ministério Público em 1987, dos 63 aprovados,
apenas 9 eram mulheres. Éramos ainda minoria. Aos poucos, fomos avançando. Mas ainda um longo caminho a ser percorrido. Sou otimista. Vivemos os piores, mas também os melhores tempos da humanidade. De um lado, por exemplo, as migrações em massa, as guerras, o racismo, o machismo, a mudança climática, a homofobia. De outro, o envolvimento cada vez maior de pessoas, grupos, organizações civis, instituições do nosso Ministério Público, dispostos a lutar em favor dos excluídos. Digno de nota também o protagonismo cada vez maior das mulheres, ocupando posições de destaque nas áreas públicas e privadas, bem como os melhores resultados obtidos na questão da representatividade feminina parlamentar nas últimas eleições. Também destaco os progressos da medicina, possibilitando a cura de tantos males, o desenvolvimento tecnológico e científico. E qual contribuição podemos dar para o avanço no desenho de uma sociedade mais justa, mais pacífica e mais igualitária? Somos dotados do importante instrumental que é o profundo conhecimento das leis, da doutrina, da jurisprudência, do qual nos valemos para a realização do bem maior, a justiça. Contudo, e além disso, precisamos solidificar a vivência integral desses saberes por meio da prática. Isso vai muito além da capacidade para debater ou do manejo das leis. Necessário o exercício da empatia, da tolerância, da sobriedade em nossas ações, do respeito entre todos nós. A erudição e os nossos dotes intelectuais não podem se tornar obstáculos, mas sim uma grandiosa ferramenta para a inclusão, para a luta em prol dos interesses de todos e, sobretudo, dos menos favorecidos. E um ingrediente essencial nessa luta é o processo contínuo de educação a que devemos todos nos submeter. A educação começa em casa, se complementa nas escolas e nas universidades através do livre pensar, se aprimora através dos meios de comunicação e da vivência em comunidade. E aqui, me permita uma menção a Berta Lutz, bióloga paulista e uma das líderes do movimento sufragista que garantiu o voto das mulheres em 1932. Em carta endereçada à Revista da Semana, edição de 28 de dezembro de 1918, portanto, há 100 anos, afirmava, abro aspas, uma das maiores forças de emancipação e de progresso está no nosso poder, a educação da mulher e do homem. Dela, para que seja intelectualmente igual e para que sua vontade se discipline. Dele, para que se acostume a pensar que a mulher não é um brinquedo para o distrair. Para que, olhando sua esposa, suas irmãs e lembrando-se de sua mãe, compreenda e se compenetre da dignidade da mulher. Fecho aspas. Dito isso, afirmo nosso comprometimento também com o valor da educação. Afinal, a que se destinam as obrigações de orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, atribuídas por lei à Corregedoria Geral, se não nos conferir instrumentos para a educação dos membros da instituição. Educação no sentido da busca de melhor integração dos colegas com os valores institucionais, tão bem descritos naquele que considera o nosso Código de Ética. O Decálogo do Promotor de Justiça, obra de 1956, de autoria de César Salgado, figura exponencial do Ministério Público paulista e brasileiro. Cito-os resumidamente: ver no homem, mesmo desfigurado pelo crime, uma criatura à imagem e semelhança do seu Criador. Sermos dignos da nossa missão, dado que falamos em nome da lei, da justiça e da sociedade. Sermos probos, sinceros, justos, nobres, bravos no sentido da coragem, corteses, leais e independentes.
Conclamo, pois, todos os homens e mulheres do Ministério Público a trabalharmos juntos, sempre compromissados com os direitos fundamentais de todas as gerações, dado ser nosso dever institucional promover e salvaguardar as liberdades e direitos previstos constitucionalmente. E é com essa disposição de luta, de trabalho e de comprometimento com a causa pública, tendo como parceiros o excepcional colega Dr. Maurício Oquete de Souza, toda a competente equipe de assessoria, bem como os demais órgãos da administração superior que assumo a Corregedoria Geral do Ministério Público. Como já frisei anteriormente, incumbe à Corregedoria a relevante missão de orientar e fiscalizar o trabalho dos membros da nossa instituição, aferindo critérios de qualidade, tempestividade e também resolutividade. Vale dizer, para além das práticas burocráticas de todos nós conhecidas, impôs-se a busca por novas formas de atuação, objetivando maior efetividade do direito e maior aproximação do trabalho dos membros do Ministério Público à realidade social. O nosso legado é composto pelo que produzimos e que possamos, cada um, trabalhar de forma a nos orgulharmos de nossa obra. Mas digo orgulho não no sentido do amor próprio exagerado ou da soberba, de todo incompatíveis com a defesa das causas públicas, mas sim no sentido maior da satisfação em trabalhar participando ativa e eficazmente na realização da justiça. A revolução digital traz novos desafios. A inteligência artificial já é uma realidade e causa impactos na área jurídica. E se toda essa evolução tecnológica nos propicia inúmeras benesses, inclusive a realização de um trabalho mais ágil e de troca de informações em tempo real, é importante termos em mente que nada pode substituir o contato humano. Com efeito, a perda do sentido de humanidade e de solidariedade entre os diversos grupos sociais leva, como já contou-nos tantas vezes a história, a quadro de fragilidade e até de inanição das instituições, com efeitos perversos para todos. Não podemos jamais esquecer que mesmo nas redes sociais somos membros do Ministério Público e, cônscios dos nossos deveres inerentes ao cargo, é que devemos agir e nos manifestar. Convém lembrar, o prestígio e a autoridade moral de uma instituição são as mais eloquentes formas de poder. Imprescindível também um relacionamento respeitoso e democrático com a sociedade, com as demais instituições, sem nos descurar de sempre exigir o devido respeito à nossa integridade e às nossas prerrogativas. Somos agentes políticos de transformação, o que implica responsabilidade política, no sentido de resultados que devem guardar estreita conexão com as principais demandas da comunidade. Atentem que as demandas não devem ser nossas, simplesmente. Somos, isto sim, um instrumento viabilizador de anseios tidos como relevantes e necessários pelo meio social junto ao qual trabalhamos e a quem sempre devemos representar em todas as nossas áreas de atuação. Por isso, precisamos de promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça corajosos, entusiasmados pelos desafios, com paixão pelo trabalho, não só para alcançar a glória ou a estabilidade, mas, sobretudo, pela satisfação de inovar e promover mudanças importantes e significativas na vida das pessoas. E, para tanto, contem com o apoio da Corregedoria. Estaremos sempre juntos para servir a sociedade e, sobremaneira, a população paulista. E finalizo citando parte de uma mensagem que recebi ontem de meu pai, que aos 92 anos não pôde estar aqui, não pôde se fazer presente, mas de longe com certeza acompanha este momento. Abro aspas. A vida, minha filha, só vale a pena ser vivida pelos desafios que nos apresenta e que devem ser superados e vencidos com dignidade e humildade. E assim pretendo seguir. Muito obrigada.